Felipe, boa noite, tudo bom? Belezinha? Cara, vamos lá, dispensa aqui apresentações, né? Sou um amigo de infância, mas queria realmente agradecer pela disponibilidade, sei como é que tá corrido seu tempo aí, mas para poder te apresentar um pouquinho mais aqui do novo trabalho, como é que funciona toda essa questão desse planejamento financeiro completo que eu quero trazer, tá? O objetivo hoje desse encontro nosso, então, é realmente esse, né? Eu consegui te apresentar um pouco melhor como é que funciona aqui todas as soluções que a gente consegue trazer. E falando um pouquinho mais sobre isso, como que é? Hoje, na verdade, a nossa corretora ela tem uma parceria, né, com uma plataforma que é a P7. Isso é muito legal porque isso deixa a gente com muita liberdade, a gente não fica preso a um tipo de serviço, né, algum tipo de produto para poder comercializar e a gente consegue também de uma forma então bem simples, moderna e eficaz, eu falo até mais, de uma forma totalmente imparcial, realmente identificar quais são todas as suas necessidades para poder apresentar as melhores soluções que tem aqui para você, tá? Quais são os grandes diferenciais nossos, Lipe? É o seguinte, hoje a gente tem aqui uma venda que é baseada na necessidade do cliente. Isso é um ponto muito legal porque aqui eu começo a entender de fato quais são as suas necessidades reais, atuais, mas claro, a gente vai ter que fazer um acompanhamento sobre isso para poder atualizar. Ou seja, você concorda que 5 anos atrás você tinha uma vida que ele era totalmente diferente do planejamento que você tem hoje, né? E com certeza você com Vanusa aí também vai ter uma vida totalmente diferente para os próximos 5, 10 anos, né? Pensar aí já realmente em casar, né? Oficializar aí o casório, começar a ter filho. Então, esses são os pontos positivos de ter esse acompanhamento periódico, eu digo de cara, de 3 em 3 meses, a gente vai estar sempre se falando para poder entender se teve alguma modificação em tudo que a gente planejou ou não. Então agora toda vez que você for pensar um pouco mais no seu planejamento financeiro, constituir um novo bem, falar um pouco mais sobre investimento, você vai ter um rosto aqui para você poder lembrar, tá? E essa questão toda do atendimento completo é porque hoje a gente trabalha com atendimento que é 360 graus, junto com vários parceiros, a gente consegue ter solução de todas as pontas. Vou falar melhor sobre isso aí também, tá? Mas, Lipe, vamos lá. Quando eu estou começando a falar aqui sobre planejamento financeiro, a gente tem que pensar primeiro na base dessa estrutura. A gente tem que começar a pensar nesse colchão financeiro, que é como a gente denomina. E o que é importante de falar sobre isso? Eu tenho que dividir isso em 3 etapas, que seria o quê? Tudo que a gente tem que desenvolver nesse curto prazo, depois no longo prazo e depois no médio prazo. Então, quando a gente está falando de curto prazo, o que a gente tem que pensar de cara? Num plano de saúde, né? Você tem um plano de saúde, você tem um bom plano de saúde, então isso já é o principal, porque a gente está falando ali então para casos emergenciais, todas as situações emergenciais que a gente tem um plano de saúde para dar essa cobertura para a gente. Depois, o que é muito importante, a gente realmente começar a falar mais sobre um seguro de vida. Então a gente tem que ter esse seguro de vida para poder blindar tudo isso que a gente já constituiu até então e, claro, também nos assegurar para os próximos passos, caso a gente necessite, a gente tenha uma certa liquidez. A parte toda de responsabilidade civil e o DIT também, caso tenha algum tipo de internação ali temporária, também a gente começar a ter uma liquidez oferecida para isso. Depois que a gente tem toda essa parte então do curto resolvido, a gente passa para o longo prazo. O que é isso? A gente está percebendo então, né, que hoje você está aí, né, aparentemente saudável, você está numa fase que é produtiva, isso é muito bom, e agora você tem que começar realmente a plantar tudo para a gente poder colher lá na nossa terceira idade. Então, para que lá você tenha seu trabalho, né, o seu dinheiro trabalhando para você. Então, pensando no longo prazo, a gente vai começar a falar aqui sobre uma previdência privada, né, sobre investimentos a longo prazo, e depois disso tudo também certinho, a gente começa a entender melhor no médio, que seria o quê? Os seus próximos prazos para poder ter uma mudança de carro, para poder constituir um novo patrimônio, uma mudança de apartamento, alguma coisa assim, tá? Então, esses são os pontos importantes que a gente tem que traçar até então. E claro, a gente vai fazer toda essa análise hoje em cima baseado nas suas necessidades. Então aqui eu começo a falar que a gente vai fazer realmente um raio-x da sua planejamento, da sua vida financeira e a gente vai identificar quais são os bons produtos para a gente poder te ofertar. No meu caso, por exemplo, é bem importante, né, ter lá com o João Pedro um respaldo para caso eu chegue a faltar, que eu tenha ali a educação, pelo menos, do João Pedro toda já decidida, toda resolvida. Então são ótimos produtos que a gente tem com isso também. Aí, por exemplo, para despesas emergenciais, o plano de saúde ele vai cobrir toda a parte ali do hospital, né, vários exames, mas a gente sabe que pode ter algum tipo de outras despesas que a gente precise também de uma liquidez para isso, então tem ótimos produtos para poder te ofertar nisso também. Toda essa parte de sucessão empresarial, no caso de PJ, na vida na terceira idade, então entender o padrão de vida que você vai querer manter lá na frente quando você chegar na aposentadoria, a parte toda de inventário. Então aqui a gente sabe que hoje fica em torno de 10, 15% que a gente tem hoje, né,
que arcar para poder ter acesso a isso dos nossos familiares. Então é muito bom já deixar isso tudo resolvido também. No caso de doenças graves ou terminais, a gente sabe que a gente não pode contar realmente só com aquela rede que o plano de saúde oferece para a gente, né? Quando a gente tem algum tipo de doença assim, a gente procura os melhores que tem aí no segmento para a gente poder ter acesso a eles. A gente vai ter que às vezes até pagar por fora, então vai ter que às vezes abrir mão de algum patrimônio, vai ter que vender um patrimônio, vai ter que às vezes usar de uma reserva financeira que a gente tinha para isso. Então por isso vem uma liquidez para poder te dar esse suporte. É claro, né, você tem certeza que você vai ter muitos aí, tem muitos projetos de vida, sonhos que você quer conquistar. Então quero entender melhor sobre isso também. E falando do dia a dia, entender como é que está o padrão de vida seu hoje, que é o padrão que a gente tem que entender aqui também. E depois a gente começa a falar então mais sobre patrimônio e moradia, tá? E aí, Lipe, um ponto muito importante da gente também ressaltar é o seguinte: a gente consegue perceber que hoje aí, você sendo então o provedor da sua casa, a gente tem certeza de que você está batalhando cada vez mais para constituir mais patrimônio, né? Então você está numa fase sua que é uma fase produtiva, onde você tem energia, você consegue usar disso tudo a seu favor. E outro ponto que é muito importante é que então nesse momento a gente tem que começar a pensar lá na terceira idade, como eu disse. Então, cara, a gente tem hoje, pela sua idade, aí em torno de 30, 35 anos quase, para a gente poder então tá planejando essa nossa melhor idade, como que vai ser. Então você já está indo num caminho muito bom, porque a gente usa o tempo ao nosso favor. Claro, né, a gente tem que também estar ciente de que a gente está exposto aí a vários riscos, né, e que isso pode chegar a acontecer a qualquer momento, né, algum caso aí que a gente realmente não consegue controlar, e isso pode possibilitar que você continue também trazendo então toda essa renda hoje. Quando eu falo disso, o que você pensa que poderia né, causar um pouquinho disso? Exatamente. Então, pois é, né? Você tem lá o caso, por exemplo, do meu pai, né? Meu pai que jogava bola, meu pai parou, né? Você sabe toda a história como é que foi, que ele lá atrás, ele teve que abrir mão, né, da profissão dele, que era ser jogador de futebol. Aí meus avós tiveram que vir entrar, todo o recurso financeiro veio dos meus avós para poder fazer todas aquelas cirurgias que meu pai fez lá na época. Depois meu pai acabou mudando até de profissão e ele foi virar fotógrafo. Depois que ele tentou ser fotógrafo, ele também não estava conseguindo mais ficar em pé, e depois ele acabou entrando, né, no jornal, ficando na parte lá de dentro, mas ele acabou aposentando ali antes. Então isso é muito diferente, porque ele tinha todo o planejamento de vida. Depois ele pegou financeiro, vamos dizer, depois ele parou de trazer aquela renda para dentro de casa. A minha mãe, ela teve que virar o pilar, minha mãe foi trabalhar, minha mãe foi constituir tudo que a gente conseguiu. Então, né, você sabe algum caso, você tem algum caso próximo? A gente tem um caso em comum, né? Por exemplo, do Marcel lá do colégio, né? Também que foi pular da piscina, o cara foi fazer o pulo lá, o cara acabou virando tetraplégico, né? Paraplégico, então ficou na cadeira de roda para sempre. Isso é muito complicado. Temos aí também agora, na pandemia, né? A gente vê aí o Paulo Gustavo lá, que acabou queimando, né, todo o patrimônio dele. O cara gastou muito dinheiro, internado até fora por conta da pandemia, do Covid, e ele ainda mesmo assim não passou. Então, é muito importante hoje a gente preservar o nosso maior patrimônio, que é a vida. Então, a gente tem que pensar nisso melhor, a gente tem que blindar o nosso patrimônio, a gente tem que ter toda essa segurança, porque realmente a gente fala que é muito inteligente a gente terceirizar esse risco, tá? Por isso que a gente vem com todo esse trabalho, entendendo do seu planejamento financeiro, para que caso aconteça algo, a gente esteja mais respaldado, tá? Quando eu estou falando aqui então realmente dos 3 pilares fundamentais, a gente está falando então de uma liquidez imediata, eu estou falando de uma reserva financeira e dessa proteção financeira. Então a gente tendo esses 3 aí já bem estipulados, a gente está começando a ter o nosso planejamento financeiro de uma certa forma bem mais respaldado, tá? Um pouquinho dos nossos parceiros, Lipe, a gente tem hoje aqui a XP como um grande parceiro nosso. A XP hoje está movimentando trilhões, está maior aí do que Banco Safra, maior do que Banco Santander. Então, ele está aí, o maior escritório da XP no Brasil, ele é parceiro nosso, é aqui em BH, né? É a Private. A Private hoje é responsável pela custódia de mais de 20 bilhões, ela tem mais de 200 assessores, então são analistas especialistas nesse mercado que dão todo um suporte para a gente e auxiliam a gente também nessa parte desse atendimento 360 graus. O que é isso? A gente tem todo o suporte na parte de investimento, na parte de seguro, previdência privada, consórcio, câmbio, de responsabilidade civil, sucessão empresarial e familiar e gestão de riscos. Então a gente consegue atender ali de ponta a ponta e trazer várias soluções para você muito importantes. Nessa parte de seguro de vida, a gente conta hoje aí com a Porto Seguro, Omint, Icatu, Centauro On, Sul América, Seguros Unimed, a MAG, Liberty Seguros, a MetLife, que é a maior seguradora hoje do mundo, né? Então, parceiraço nosso também aí que está aí junto, são ótimos produtos que a gente tem para te oferecer.
Na parte de seguro de saúde, a gente tem então a Seguros Unimed, Sul América, o Mint, Allianz, Bradesco Saúde. De plano de saúde, a Prêmio Saúde e a Promed. A diferença entre eles é que o seguro de saúde tem reembolso e atendimento é nacional, e no plano de saúde não tem reembolso e o atendimento regional. Igual o Unimed seu aí que você tem, né? Quando a gente está falando então daquela parte de previdência, aí tem os fundos de investimento, né, em PGBL, VGBL, tem ali Porto Seguro, Sul América, os fundos da Ecatu são ótimos, da XP também investimentos, então a gente passa a ter vários parceiros aqui que a gente consegue ter acesso muito fácil a isso. Tá? Nessa parte de responsabilidade civil, essa parte toda de D&O, E&O e um segmento bem específico que é o RC médico e profissionais da saúde, né? Eles estão ali quando tem algum tipo de prejuízo, né, que é causado por falhas cometidas por esses médicos, a gente também tem um seguro específico para isso, é bem legal da gente trabalhar isso também. Tá? Essa parte de consórcio, a gente tem a parte toda de automóvel, imobiliário, máquinas e serviços, que a gente conta hoje com a Bamac, Itaú, Porto Seguro e a Mafre, né, que estão aí parceiros nossos que ajudam a gente mais nisso. E a gente tem todas essas soluções completas para pessoa física e pessoa jurídica, nessa parte toda de ação, renda fixa, fundo de investimento. Então, pode contar com o escritório aqui nosso que dá todo esse suporte para você. Beleza? Lipe, vamos lá. Eu queria saber se ficou claro, se deu para você entender um pouquinho mais desse novo trabalho, se faz sentido para você, realmente conseguiu identificar aí que né, tem até algumas outras pessoas que você gostaria de me indicar para que eu pudesse bater esse papo. E para poder trazer no nosso segundo encontro um planejamento, eu realmente preciso pegar alguns dados com você para a gente poder então dar sequência.